Boa tarde, meu nome é Sérgio Gouveia, eu moro no condomínio do edifício Paineira 1, aqui em Sobradinho, no apartamento 107, são 17h31 do dia 19 de fevereiro de 2025. Bom, eu vim falar então sobre alguns aspectos do contrato. Recentemente, na ata de reunião aqui do dia 25, o Dr. Coelho disse que houve eleição e tudo, que convalidou tudo e tal, não sei o quê. Com isso, ele tenta dizer que os condôminos convalidaram 2 anos sem contrato. Tá. O que acontece quando qualquer advogado é procurado por alguém? Bom, ele ouve a história desse alguém, o cliente dele, ouve a história e tal, diz, olha, a ação é viável, nós temos chance de ganhar e tal, então eu vou botar para o senhor assinar aqui uma procuração, me dando plenos poderes para agir no tribunal, e vou lhe colocar aqui um contrato. Aí faz as adequações, coloca lá os dados do cliente, o valor, tal, não sei o quê, e o cara assina um contrato executável. Então, para o Dr. Coelho como advogado, o contrato é bom. Já para o condomínio Paineira 1, o contrato não é necessário. Mas vamos ver uma coisa aqui. Quem é que vai pagar o tubo metálico de incêndio que o Jean colocou ali? Quem é que vai desfazer essas caixas, que não são caixas decentes, né, de malha de terra, que não está nem interligada, né, que o Jean colocou? Será que o projeto está desse jeito? Será que o bombeiro aprovou isso? O Jean disponibiliza o projeto para a gente olhar e verificar se o que está sendo executado é o que está no projeto? Tá. Se o bombeiro impugnar tudo isso, impugnar significa combater, invalidar. Se o bombeiro invalidar tudo isso, como é que vai ficar? Quem é que paga o tubo? Quem é que paga o desfazimento da solda lá na ferragem do prédio, que é proibido? Quem é que paga o para-raio, afinal de contas? Os condôminos já pagaram. Agora, quem é que vai pagar? Ninguém. Os condôminos vão pagar de novo. Por quê? Porque os condôminos acham que o contrato é bobagem, que lei é bobagem, convenção é bobagem, fica pagando eternamente a mesma coisa. Márcio fez uma obra, as pastilhas estão caindo para todo lado. Eu vejo aí cimento caindo, pastilha caindo e tal. O condomínio está um lixo. O condomínio está um lixo. Porque as pessoas ficam assim. Filhinho, a gente mora nesse apartamento pequenininho aqui, mas papai vai comprar uma casa boa. Isso aqui é provisório, né? A gente vai sair aqui está muito apertado, a família não tem espaço, não tem privacidade, o apartamento é muito pequeno. Então papai vai comprar um apartamento melhor, vai mudar para outro lugar, mais amplo, que tenha quarto para todo mundo, que tenha privacidade e tal, não sei o que. Será que vai mesmo? Por quê? Porque dessa vez o efeito destrutivo foi muito forte. Muito forte. O país vive de arrecadação, o país tinha um patrimônio que conseguiu sustentar esse país aí por mais ou menos uns 15 anos, só na toada que vinha, mas isso aí se esgotou. E outra coisa, o ordenamento jurídico no Brasil sempre foi antissocial, sempre foi patrimonialista. Quando a gente fala, por exemplo, em direito, a gente fala em ação, recurso, a gente fala, não, se sair uma sentença desfavorável, você recorre e tal, mas tudo isso custa uma fortuna. Então, o direito dos tribunais, ele é vocacionado, ele é direcionado a quem tem dinheiro para pagar advogado. E não é qualquer advogado, você não conhece a pessoa, vai lá, contrata, não. O advogado tem que realmente efetuar a defesa técnica da pessoa que contratou. Então, isso não é tão automático assim, vamos sair daqui, isso aqui é provisório, qualquer coisa eu vendo isso aí. Não, tem gente que tem filho que mora aqui. Mudou daqui, mas deixou o apartamento com o filho, com o neto, com a filha com o neto. O prédio está um lixo, o pilar rachou, e o outro pilar, eu estou vistoriando, não sei, não entro mais dentro do salão de festa, não sei se o Jean fechou a porta e tal, não sei o quê, mas de qualquer forma, o pilar adjacente está sobrecarregado. Aquela rachadura da viga central, embora embaixo o cimento esteja protegendo ali, mas aí já está assim há muito tempo, não. O Furrenbend, ele estourou e as pastilhas laterais estão estourando. O prédio está andando, gente. Mas é imperceptível, o meu apartamento vai ficar flutuando lá no ar, e eu não vou ser atingido não, isso é exagero do Sérgio Gouveia, não sei. Vamos com calma. Jean não tem habilitação para contratar engenheiro nenhum. Até porque o registro que ele fez lá em janeiro de 2023 não dá a ele possibilidade de atuar em tribunais, não dá a ele possibilidade de realizar cobrança. Condomínio garantido está sem contrato,
Elite Contabilidade está sem contrato. Esses advogados estão nadando na sopa, então, sopa no mel, mamão com açúcar, porque toda hora Jean está indo à justiça. Jean pagou dívida particular, de ação particular dele na justiça com dinheiro do condomínio, já denunciei isso aqui. Tá? Jean tentou transformar uma coisa que não era, ele falou uma coisa para os condôminos, chegou para a juíza e falou outra, e não deu certo. Eu pedi um documento para o Jean com base no artigo 1.4 da convenção. Assim que eu acabar esse vídeo, eu coloco lá a convenção no Paineira para condôminos do Telegram. Eu coloquei agora com dupla verificação, vamos ver se funciona. Né? Eu vou botar lá a convenção e o regimento interno para as pessoas consultarem. Paineira para condôminos, você não precisa se afiliar ao grupo, o grupo é público, você vai lá, é privado, aliás. O grupo é privado, você vai lá, tira lá o print que você quiser, você é anônimo, ninguém vai perseguir você, você não corre risco nenhum indo lá. Para de ficar sentindo medo de ser cidadão. Vai lá e pega a convenção se você não tem convenção. E a convenção é lei e você é obrigado a seguir a lei pelo artigo 1333 do Código Civil, ok? Você é obrigado, ninguém vai te pedir favor, não. Você é obrigado. Se você mora aqui, mas eu não sabia, não tem essa de não sabia. Você vai ser cobrado por isso. A sua omissão não vai ficar barata, é isso que eu quero dizer. Eu não estou te pedindo ajuda, não. Eu mandei uma carta lá para o seu Quirino do 310, uma carta registrada, e ele diz numa ata dessa aí que ele é do Conselho Fiscal, ele simplesmente não me respondeu. Isso é ato ilícito. Isso é ato ilícito com dano, porque o meu apartamento está rachado. O dano é grave. Artigo 954, parece, do Código Civil, a indenização é proporcional ao dano. Está lá no 86. Aquele que, por negligência, imprudência ou imperícia, muito mais por dolo, né, causar dano a alguém, comete ato ilícito, ainda que seja um dano moral. E lá no 927 está escrito: aquele que comete ato ilícito tem o dever de indenizar. Por omissão, vai lá no 86, a omissão é civilmente relevante. Não sei nem se essa palavra existe, né? Do ponto de vista civil, a omissão é relevante, é isso que eu quero dizer. Então, ficar se omitindo é como se estivesse agindo contra todo mundo. Não há motivo para ficar se omitindo em relação a isso. Então, vamos ver aqui. Acabou esse pedaço do vídeo, está com 7 minutos. Eu não vou me estender mesmo, não. A pessoa jurídica, JL, síndico profissional, não pode se confundir com a pessoa física de Jean Lima de Assunção. Depois da votação do item 4, lá em 31 de janeiro de 2023, a pessoa de Doraci Cavalcante Júnior elegeu sozinha Jean síndico do prédio. Então, quem elegeu Jean síndico do prédio foi o Doraci. Mas pode isso? Isso é legal? É normal isso? Não, claro que não. Muito menos quando ele fala assim: a vencedora do certame foi a empresa JL Síndico Profissional, CPF, CNPJ número tal, cujo representante legal é o senhor Jean Lima de Assunção, para mandato de 6 meses, prorrogável por mais 6 meses. Nada disso. Cujo representante legal é o senhor Jean Lima de Assunção, que tem que apresentar um contrato, a empresa tem que passar pelo crivo dos condôminos, que são os donos do dinheiro, em paz, em harmonia, nada de gritaria, nada de confusão. E aí cada um vai dar um parecer sobre o contrato e vai verificar se essa empresa tem realmente condições de assumir a administração do prédio. No caso concreto, a JL não tem, porque o que consta lá na Receita Federal é um capital social de R$20 mil, ou seja, se acontecer uma coisa muito grave aqui dentro, ela só vai cobrir até o capital dela, que é R$20 mil. E outra coisa, JL, síndico profissional, já disse, vou repetir, não é a mesma coisa que Jean Lima de Assunção. Então, o Doraci, quando ele elegeu, entre aspas, o Jean Lima como síndico, ele cometeu um delito civil grave, porque ele passou por cima do Código Civil e da Convenção. Então, ele anulou a Assembleia ali. Por quê? Porque a Assembleia já está consignado pelo STF, pelo STJ, é um ato de interesse público. A Assembleia de Condomínio é um ato de interesse público. Ok? Então, se ele é um ato de interesse público e frauda a lei civil, lá no artigo 166 do Código Civil está escrito que é nulo, porque ele não reveste de legalidade o ato. Esse ato, a sessão condominial de 31 de janeiro de 2023 não está revestida de legalidade. O artigo 1354 do Código Civil diz o seguinte: se todos os condôminos não forem convocados para a Assembleia, ela não delibera. Tá. O que significa isso? Que se houver uma parte da Assembleia
que não está no edital, aquela deliberação ali não existe. Ele anula a Assembleia. Você quer um outro exemplo? Foi posto em votação se as pessoas... Isso o Doraci colocou porque ele quis. Eu tentei interromper, ele não deixou. Pedi pela ordem, ele não deixou. Porque ele estava imbuído de difamação. Aquilo ali ele já veio preconcebido por difamação, mas esse é um outro assunto, não quero tocar nesse assunto aqui agora. Então, ele colocou em votação o seguinte: vocês querem, ele falou assim mesmo, vocês querem que seja um síndico local ou um síndico profissional? Aí todo mundo, síndico profissional. E o Carlos Eduardo ainda feriu minha honra externa, dizendo: alguém quer que o seu Sérgio seja síndico disso aí? Isso é dano moral. É dano moral. O que ele quis dizer com isso? O seu Sérgio não tem credibilidade para ser síndico do prédio. Foi isso que ele falou para a Assembleia. Carlos Eduardo disse isso. Alguém quer aí que o seu Sérgio tal? Carlos Eduardo colocou num depoimento na delegacia que ele deixou de ser síndico por minha causa. Ele escreveu isso lá, ele disse isso. E lá na Assembleia ele diz o seguinte: não, eu deixei de ser síndico, eu não tenho vocação para ser síndico, essa gravação eu tenho. Isso é dano moral. Configurado, com prova documental. Na delegacia ele diz uma coisa, na Assembleia ele diz outra. Mas isso também é um outro assunto. Então, o que significa o artigo 1354? Se houve essa eleição, vocês querem que seja síndico local ou síndico... Está no edital isso? Não, então isso não delibera. Aquela votação ali não existiu. Não existiu. Tá? E como ele colocou na ata, ele prejudicou o direito dos condôminos à verdade dos fatos. Principalmente porque ele disse que não houve interesse de ninguém e eu me candidatei a síndico. Eu me candidatei a síndico já sabendo que ele ia botar porque me desconsideram como pessoa humana. E isso é um dano moral fortíssimo do Doraci em relação a mim. Fortíssimo, porque eu tenho a gravação da Assembleia e ele simplesmente vai na ata e diz que não houve interesse. Depois ele chega na delegacia e fala: o seu Sérgio estava na reunião, ele confessou o crime. E depois ele reincide no crime quando ele diz que tem contrato. E ele também reincide no crime por omissão. Porque ele falou assim: eu passei a ata para quem de direito. E aí a delegada complementou, mas ele não disse quem de direito. O que está lá escrito no artigo 299 do Código Penal? Todo aquele que omitir, fazer, inserir, ditar, inserir ou ocultar coisa que lá deveria estar, ou que não poderia estar, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, comete o crime de falsidade ideológica. Foi o que o Doraci fez. Ah, mas o doutor Rogério Shimura, que é o promotor do caso, ele falou que não viu nenhum indício e tal. Ele mentiu. Porque ele não pode abandonar a persecução penal. É proibido. Se ele viu indícios para abrir o inquérito contra o Doraci, aí veio a influência lá do tribunal na cabeça dele, falou assim: não, você não pode fazer isso porque o Sérgio é assim, assado, não sei o que, papapá, a Thaís não pode dar provimento e tal. Aí ele mudou de ideia sem poder mudar de ideia. Foi denunciado, não está arquivado nada contra ele, foi denunciado. Tá? E isso aí, não sei se vão abrir, mas eu vou pedir, estou com as peças aqui, tem muita coisa para redigir, eu vou pedir ao Conselho Nacional do Ministério Público que reabra o caso do Doraci e que impute o Doraci novamente, já for fazendo uma peça extensa contra o Doraci aqui, porque ele reincidiu no crime, quando foi depor na delegacia. Da mesma forma que Cíntia Torres, Jean, Carlos Eduardo, Márcio Pascoal, Thaís Albertin foram depor na delegacia. Sabe o que eles disseram? Sérgio Gouveia tem conflito com todos os condôminos. Eles puseram isso dentro do depoimento deles. Sérgio Gouveia tem conflito com todos os condôminos. Isso é difamação. O que eles estão querendo dizer? Que eu sou um cara encrenqueiro, que eu sou um cara que tem conflito com... Eu não tenho conflito com condômino. Não tenho conflito com condômino nenhum. Se o condômino nunca conversou comigo, como é que eu posso ter conflito com ele? Você que está vendo esse vídeo, você já veio conversar comigo sobre alguma coisa? Eu já desonrei você, já gritei com você e tal, não sei o quê. Não. Aquela senhora que falou assim: o senhor está tumultuando a reunião, também tem dano moral aí. Porque ela foi dizer para a Assembleia inteira que eu sou uma pessoa que está tumultuando a Assembleia. Isso é dano moral. Dano moral. Pelo artigo 186 é ato ilícito. Pelo 917, 927, perdão, quem comete ato ilícito tem um dever de indenizar. A pessoa tem que saber o que está falando.
Mesmo que a pessoa fale alguma coisa gravosa, se a outra pessoa antes falou alguma coisa gravosa para ele, ânimos defende, ele está defendendo. Se eu gravei que uma pessoa me chamou, tá, de alucinado, isso é injúria. Se eu gravei que uma pessoa me chamou de peste, isso é injúria. Então eu posso me defender da mesma forma, não tem crime, não tem nada. Se a pessoa entrar, ela vai levar uma denunciação caluniosa pela frente, porque não tem crime. Não tem crime, acabou. Ela der início a um processo contra mim, me chamando de alucinado, me chamando de peste, porque eu injuriei, ânimos defende. Vai lá na jurisprudência e verifica se é, o que é ânimos defende. Então, nas 13 teses de crime contra a honra que o STJ postulou em 2019, está escrito isso lá. Se a pessoa revida uma injúria, principalmente no calor de uma discussão sob forte emoção, não existe como imputar essa pessoa de crime algum. Então, antes de fazer alguma coisa contra mim, pense bem no que você está fazendo. Você vai chegar na delegacia e falar assim: o Sérgio Gouveia, ele tem problema com todos os condôminos. Eu não tenho problema com condômino nenhum. O que eu estou tentando dizer para o condômino é o seguinte: não se omita. Não se omita, não faça isso. Porque isso prejudica você e me prejudica também. A omissão é ato ilícito. Isso não significa ter conflito, porque eu não estou na esfera discursiva. Eu não estou fazendo tchu-tchu-tchu no pilotis. Eu não sou fofoqueiro, muito menos mentiroso. O que eu estou pedindo é que as pessoas observem aquilo que está na esfera civilizatória, que elas deveriam ensinar aos filhos dela o que fazer, que é atinar para as leis. Porque quando ela precisa da lei, ela vai lá na lei. Ela vai exigir a lei. Então, para essas pessoas, rede de esgoto, água potável, luz elétrica, asfalto, iluminação pública, segurança, saúde, vacina de graça e tal, para ela isso aí é obrigação do outro. Eu pago meus impostos, eu sou cidadão. Não é verdade isso. A cidadania vai muito além do que ficar pagando imposto. Pagar imposto, por pagar imposto, você pode estar pagando imposto em excesso, o triplo, quádruplo, quíntuplo do imposto, porque você não cuida do ordenamento, você não cuida de ser cidadão. Você perde direito pra caramba e você fica perdendo direito, pagando imposto e dizendo que é cidadão. Como assim? Da mesma forma aqui, quem é que vai pagar 17 minutos? Eu vou encerrar agora, para não ficar com esses vídeos quilométricos. Quem é que vai pagar o tubo que foi instalado ali? A obra está parada. A obra está parada. E mais ainda, Jean comentou alguma coisa em janeiro do ano passado sobre o vazamento estrutural. Jean deveria, quando ele percebeu que a empresa não tinha CREA, ele deveria ter comunicado isso à comunidade e ter arrumado um certame, feito uma pesquisa para arrumar uma empresa real para fazer esse laudo aqui. Não. Esse ano que ele deixou passar em branco, primeiro que ele não é síndico, tá? Ele é estelionatário. Esse ano que ele deixou passar em branco, esse ano todinho que ele deixou passar em branco, é crime de perigo. Porque agora, quando chega em novembro, o pilar racha. Ele deveria ter feito o laudo, quer dizer, a administração deveria ter feito o laudo lá em 2015, quando o Alisson colocou isso em votação, em julho de 2016. Aí a comunidade falou assim: eu tenho a ata, eu tenho toda a documentação do condomínio. Aí, o que acontece? A comunidade falou: não queremos fazer a obra toda, vai ficar muito caro. Vamos fazer só onde está vazando. Não é assim que se resolve isso. Essa decisão não foi uma decisão técnica. Ninguém pode pegar uma laje desse tamanho e simplesmente tapar buraco. Isso não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Mexeu na manta, tem que tirar a manta e fazer a manta de novo. Tem que fazer a reimpermeabilização da laje e fechar a manta de novo. Já não adianta mais nada porque a ferragem está comprometida. O vazamento aqui de casa fica expelindo ferrugem na minha parede o tempo inteiro, no chão. Quando chove, cai aquela água cor de café, porque a ferragem está toda comprometida. Então, quando Thaís assume em 2017, ela passou o ano inteiro sem fazer nada pelo vazamento. Quando ela foi subsíndica, lá em 2021, eu tenho a prova, porque eu gravei a assembleia todinha. Lá na assembleia, a Thaís desconversa, e pessoas, não, mas peraí, meu apartamento está vazando muito, o apartamento de fulano parou. E a Thaís, então, se vale, ela usa de novo o aposentado, porque ela sabe que o aposentado não vai prestar atenção em nada, não vai cobrar nada. Ela fala: Carla,
Chama a Carla, fala aí como é que é o negócio do vazamento e tal. E aí pronto, aí envolve tudo. E ela sempre gritando, não deixando ninguém falar. Está aí sempre gritando, sempre austera, gritando. Né? As pessoas queriam falar do assunto do vazamento e ela impediu. Isso é uma prova gravíssima contra ela, porque ela fazia parte da administração predial. Uma prova gravíssima contra o Marcos também. Aí, saiu o Márcio, veio o Carlos Eduardo. Eu passei o e-mail para ele. E o vazamento? Ele não respondeu. Passei o e-mail com notificação extrajudicial para o condomínio. Não respondeu. Isso é uma acusação gravíssima contra o Carlos Eduardo. Crime de perigo. Artigo 132 do Código Penal. Expor a pessoa em risco. Quer dizer, enquanto isso, a comunidade não quis saber do que estava se passando no condomínio. Nunca quis saber de nada. Porque, meu filho, nós vamos sair daqui, nós vamos mudar, viu, meu filho? Nós vamos para uma casa grande, bonita. Você não vai ficar nesse apartamentinho apertado? Vai sim. Porque agora o empobrecimento da classe média já não é mais uma suposição, já é um fato concreto. Gente que deveria estar morando no plano piloto está morando em Sobradinho num apartamento apertado. Por quê? Porque não cuida do ordenamento jurídico, foi perdendo direito, perdendo patrimônio, perdendo direito. Ah, deixa para lá, eu pago os impostos, sou cidadão, né? Então tá, não é nada disso. Então vou encerrar o vídeo aqui com 20 minutos, o vídeo acabou ficando longo de qualquer jeito, peço desculpas, tá? Mas eu acho que vocês entenderam a importância de correr atrás, vocês entenderam a importância de não ficar só assim. Você já falou com o seu Ricardo? Aí a outra vem perguntar, tem grupo aqui no prédio? A outra vem falar, botar o Estado nisso não põe de jeito nenhum. E a outra vem falar, eu sou livre. Não é não. Seu Ricardo não vai resolver nada porque ele não é juiz de direito. Grupo, se montar um grupo aqui para discutir esse tipo de coisa, cada um vai falar uma coisa. No grupo, polifonia, não vai resolver nada. Tá? O outro não quer botar o Estado, o que ele vai fazer? Sair no tapa com as pessoas, brigar, apertar o pescoço das pessoas? Não vai fazer isso, correto? Tá. A outra falou que é livre, mas tem filho. Então, quem tem filho não tem mais liberdade. Não tem liberdade civil. Porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que diz que não tem. Então, renegar a lei, renegar o contrato, é renegar o futuro. O prédio está comprometido. Eu acredito que irremediavelmente comprometido por causa dos valores. Jean vai me aparecer aqui com um orçamento baratinho, mas ele não dá garantia porque ele não tem contrato. Presta atenção, você vai colocar toda a estrutura do prédio nas mãos de um estelionatário que não quer contrato. O doutor Coelho veio orientar e não quer contrato. Para ele, ele quer contrato. Para ele, ele quer contrato. O contrato para ele é bom, para o condomínio não é bom. Então, quer dizer, as pessoas que acham que fazem parte do grupo dos homens bons, eu sou do homem bom, o Sérgio é uma pessoa ruim, eu sou muito bom porque eu sou boa aparência, tenho carro, tenho renda, né? Sou do Conselho Fiscal, que nem o Quirino fala, sou do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal não fiscaliza nada. Não põe uma letra no quadro de avisos contra o Jean. Não verifica se o que eu estou falando é verdade ou não. Ele simplesmente acredita que o Jean é síndico. O Jean é síndico. Na esfera discursiva. Eu quero ver ele provar isso na esfera civilizatória. Nós vamos impugnar lá no processo. O efeito está diminuindo, a juíza está apertando lá o torniquete, ela está apertando o torniquete. Uma hora cai. Se sair a impugnação, eu vou colocar aqui no canal, para todo mundo saber o que foi escrito com relação a isso. É um órgão do Estado, a Defensoria do Governo, é um órgão do Estado. Ela não pode inventar coisas, não pode mentir de forma alguma, não pode mesmo, né? A Defensoria só vai escrever aquilo que está na lei. E eu vou colocar aqui para todo mundo tomar ciência do que foi dito. Tá? E nós vamos tentar derrubar, dentro da lei, já conseguimos até, tá? A tese de que Jean Lima de Assunção é síndico do prédio. Aqueles embargos de instrumento, aquele agravo de instrumento, que está lá desde outubro, não foi julgado pela desembargadora. Porque lá contém a prova cabal de que Jean Lima de Assunção é um estelionatário. Eu digo isso na bochecha dele e ele não vai tomar providência contra mim. Ele não vai me autuar, ele não vai me multar, ele não vai colocar isso em pauta de assembleia nenhuma, porque ele não tem força moral para atuar contra mim. Ele é um bandido, um criminoso. E eu combato isso. Não estou pedindo favor a você para me ajudar, não, nem quero.
Mas se você continuar omisso, pelo menos na área civil, principalmente tendo filhos e netos aqui, aí é ato ilícito. 927, dever de indenizar. Saúde e paz a todos, nada pessoal, tudo institucional, tudo que está aqui é público. Valeu.